Estou com vocês aqui no estado do Paraná, chamada atualmente como Associação APAR, e nós estaremos nesse trimestre, terceiro trimestre de 2025, com a garotada aqui do Paraná, e eu tenho hoje uma convidada especial, Lorena. Só tem moça bonita aqui, tá, pessoal? Moça bonita, rapaz bonito. Eu vim aqui para ver se eu consigo tirar um pouco dessas virtudes para mim, sabe? Então hoje nós vamos falar sobre, dar início à lição que considera o tema Um Pedacinho do Céu. Vai falar sobre a nossa casa, a minha casa, a tua casa, como está a tua casa, como estão os teus pais, como está o teu relacionamento com teus pais. Sua casa é um pedacinho do céu? Essa será a consideração que iremos abordar nesses 3 meses, onde haveremos de estudar 13 lições falando sobre a família. E hoje, inicialmente, na primeira lição desse trimestre, eu estarei pegando no pé dessa moça bonita aqui, Lorena. Lorena, você sempre foi daqui, né? Sempre nasceu fui daqui. Aqui, nasceu em Curitiba. Sim. Aqui é bem quentinho. Nossa, tô acostumada. Ela tá acostumada, mas você que é do Pará, você que é de Manaus, vem pra cá pra você sentir o costume. Qual é o costume deles? Ela nem tá de blusa, eu tô com paletó aqui, mas eu sei que quando eu saio eu sinto frio. Bom, hoje nós vamos falar com vocês sobre a lição A Família, o mais doce símbolo do céu. A sua família, ela tem esse sabor, essa convivência familiar tem esse sabor, é doce, é agradável? Eu espero que sim. Vamos considerar aqui. O centro dessa lição aponta alguém como presente em todo o universo. Alguém que é criador do universo. Alguém que é o salvador do universo. O texto-chave diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Você sabe quem é essa pessoa? Nós sabemos quem é essa pessoa. Essa pessoa é Jesus Cristo. E no Pense Nisso fala a respeito do aperfeiçoamento do caráter, da importância de pais guiarem filhos e filhos acatarem os conselhos dos pais, a fim de que eles estejam esclarecidos, a fim de que exerçam o autocontrole, a fim de que possam ter uma influência para o bem. Eles podem moldar o futuro, desde que absorvam as orientações de seus pais. Nessa lição fala um pouco sobre céu, espaço celeste. O que você pegou aí no ar, assim, em poucas palavras? O que você achou? É muito interessante, porque todo o universo, todas as coisas, elas giram em torno de um centro, né? Uhum. E todos os cometas, a Lua orbita a Terra, o Sol... Todos os planetas orbitam ao redor do Sol, e é bem interessante a gente fazer essa relação sobre nós com Deus, né? Uhum. E nós estamos no entrelaçar dessas órbitas e esferas de ação quando analisamos o céu. Mas quem é o centro do universo? Quem é o centro desse tudo que nele existe? Quem é? É Deus. É Deus, é Deus. Nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos. E o profeta Isaías diz assim, será que vocês não sabem, nunca ouviram falar? Ele está questionando quem nunca ouviu falar, mas nós sabemos, né, que Deus, ele é desde o princípio, ele sabe todas as coisas, tudo foi fundado por ele e tudo mais. Agora, se eu dizer a você assim, fazer uma pergunta mais profunda, em torno de quem todas essas coisas no reino celestial estão centralizadas? Porque tem estrelas, tem planetas, tem o Sol que ilumina o nosso sistema, e tem animais, tem árvores, e tem gado, e tem plantas, e tanta coisa. Em quem se centraliza tudo isso? De onde vem a centralização para o bem de todos esses ambientes, esses seres? Deus é o centro de todas as coisas. Tudo gira ao redor dele. Perfeito, perfeito. Percebam que essa lição, por mais que ela pareça ser simples,
ela traz para a gente assim uma ideia da grandeza de Deus. Você acha Deus um ser grande, um ser capaz de te atender diante de todas as necessidades? Eu espero que sim. Há uma nota aqui que diz assim: desde as estrelas que... Lê para mim. Desde as estrelas que... Em sua trajetória invisível, através do espaço, percorrem século após século os caminhos que foram traçados para elas. Até o minúsculo átomo, as coisas da natureza obedecem à vontade do Criador, conforme expressas em suas leis. E Deus cuida de cada uma, sustentando tudo o que criou. Tudo. Então nós temos um Deus que nos sustenta, que nos apoia, onde se centralizam todas as coisas, onde dele emanam todas as bênçãos, todas as alegrias, todas as potencialidades que existem na vida humana ou na natureza. Tudo emana de Deus. No segundo tópico, nós temos uma outra realidade. E qual é a realidade? Encontramos aqui um grande desafio. O centro da nossa vida deveria ser Deus, concorda comigo? Para muitos adolescentes, Deus não é o centro da sua vida. Nesses tópicos, nesse próximo tópico, o grande desafio, nós vamos considerar alguns aspectos sobre esse ponto. A princípio, eu quero te perguntar, Lorena, Cristo poderia ter nascido numa família de influência rica, uma família dentre os israelitas, ele poderia ter nascido num ambiente assim palaciano. Ao invés disso, ele viveu e cresceu num lugar humilde. Sim, ele cresceu e nasceu em Nazaré, que era uma cidade considerada menor. Eles menor e mal falada, né? Eles consideravam até que nada de bom poderia vir de lá. Então eles ficavam muito surpresos. Como assim o Salvador... Uma pessoa tão importante... veio de um lugar assim. E Jesus mostra aqui esse toque de humildade, né? Ele poderia andar num cavalo branco, bonito, ele andou num jiriquinho, num jegue, tá? E ele poderia viver numa casa ostentosa e nasceu numa manjedoura. Perfeito, perfeito. Agora, a gente é humilde assim também, pessoal? É só um beliscãozinho assim, né? É fácil ser humilde, o que você acha? Não é tão fácil, não. Não, aí você está numa conferência e você tem 2 mudas de roupa, uma colega esqueceu a roupa, aí você dá para ela a roupa mais bonita, isso, você dá mais... Então aqui a gente é provocado à humildade. Será que Jesus, na letra B, menciona, será que Jesus entende os desafios e provações que enfrentamos na família? E por quê? Será? Sim, sim. Ele veio, viveu como nós... E aqui na notinha até fala, ele suportou todas as provações, Sim. Aqui estamos sujeitos. Então não tem nada que ele não tenha passado. Que ele não tenha passado. Perfeito. Então dentro dessa visão, visto que a gente vê Jesus como alguém que conhece todas as nossas dores, então quando a gente não procura a Ele nos nossos momentos de aflição, é porque nós não estamos sendo inteligentes, concordam? Concorda? É porque ele supre qualquer necessidade e ele vivenciou qualquer tentação, qualquer prova, qualquer luta. Por isso ele sabe nos entender. Ele sabe perceber as lutas que invadem o nosso coração. Por isso, na pergunta C diz, o que é mais impressionante a respeito da vinda do Filho de Deus em nosso mundo como Filho do Homem? O que é mais impressionante? O que mais te impressiona? Esse Deus tão maravilhoso, ele teve a escolha, né? Ele veio ver como nós para nos dar um exemplo. Foi por escolha? Sim, por escolha. Ele não foi imposto? Ele teve essa escolha. E aqui na notinha ele fala sobre que ele poderia ter vindo antes, numa época mais próxima de Adão, onde a humanidade não estava tão corrompida. Tão corrompida, tão degenerada, né? Mas ele assumiu a humanidade com 4.000 anos de degenerescência. Então, no ranking entre ele e Adão, ele estava em desvantagem em relação a Adão. É isso? Desvantagem, porque Adão viveu o princípio da vida com o melhor da vitalidade e ele não venceu o pecado. Mas Cristo, com 4.000 anos de degenerescência, ele enfrentou o pecado e venceu o pecado na carne. Muito bom, muito bom. Aqui nós encontramos esse segundo tópico interessante que fala sobre Cristo e sobre como ele se comportou, como ele procedeu
as escolhas que ele fez numa vida humilde, etc. E assim nós concluímos o segundo tópico e vamos ao terceiro tópico. No terceiro tópico, nós consideramos membros da família real. Quem são os membros da família real? Deveriam ser quem? Deus, os anjos. Mas a gente descobre que a gente também pode fazer parte. Legal. Dentro dessa visão, eu tenho 3 perguntas legais para você. Nesse terceiro tópico, nós encontramos uma pergunta interessante. Como a família do céu se uniu à família da terra? Tem um meio, né, que proporcionou tudo isso. E há uma segunda pergunta também. O que devemos fazer para continuar a participar da família celestial? O que você me diz a esse respeito? Bom, nós nos unimos à família celestial quando Jesus veio a este mundo e se tornou um de nós, família. Carne da nossa carne, sangue do nosso sangue, beleza. E nós podemos continuar a fazer parte dessa família celestial, assim como diz aqui em João 1, versículo 12. Capítulo 1, verso 12. Capítulo 1, verso 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, quando nós cremos, nós temos esse direito de nos tornar filhos dele e parte dessa família. Perceba que interessante? Olha que interessante. Jesus, ele nos dá o direito de fazermos parte de sua família. Ao vir a essa terra, ao assumir a natureza humana, Jesus fez com que a gente tivesse acesso à divindade. Então, hoje, nós não somos só humanos. Quando aceitamos a Jesus, nós passamos a ser humanos e passamos a adquirir a natureza divina. Automaticamente, fazemos parte da família celestial. Mas como eu tenho acesso a isso? Foi o que você falou. A todos quantos o receberam. Então, o que eu preciso fazer para fazer parte da família celestial? Receber a Jesus como meu Salvador, em meu coração. Eu não sei se você já fez isso. Eu não sei se você já separou um tempo para olhar para a cruz do Calvário e ver Jesus lá derramando seu sangue por você. E essa lição, ela nos leva a uma reflexão. A reflexão que nós estamos aqui, mas existe alguém que há muito tempo atrás já nos amou e se interessa pela nossa vida. Indo para o tópico B, a pergunta B do tópico 3, eu encontro uma pergunta interessante. Até quando estaremos ligados a Cristo como parte da mesma família? Pela eternidade. Pela eternidade. Então, não acaba não. Não. Então, se eu aceito a Jesus como meu Salvador, preste atenção. Eu passo a fazer parte da família celestial e tenho vida eterna. E sempre estarei ligado a esta família. Essa é a ideia da lição. Leia a notinha para mim. Ao assumir a nossa natureza, o Salvador ligou-se à humanidade por um laço que nunca se partirá. Pelas eras eternas continuará ligado a nós. Perfeitamente. Então, quando ele leva nas mãos os furinhos nas mãos, ele leva o início da nossa história em sua família. Legal. Você estudou bastante, hein? Mas eu vou complicar mais para ver se você está pronta mesmo. Bom, terceiro tópico, primeira pergunta muito bem respondida, segunda pergunta muito bem respondida. Agora eu tenho a letra C do terceiro tópico. Como membros da família celestial, qual deve ser a nossa maneira de viver e agir? Agora, complicou, porque a gente só gosta do benefício, do bônus, não do ônus. Nós gostamos de receber o título, mas não queremos participar dos deveres que recaem das atribuições do título. Mas a pergunta nos leva a uma reflexão. Bom, eu faço parte da família celestial porque Jesus veio a essa terra. Quando eu recebo a Jesus, eu tenho o direito de viver com Ele eternamente. Mas o que eu devo fazer ao viver aqui na Terra? Como membros da família celestial, qual deve ser a nossa maneira de viver e agir? É contigo. Nós devemos agir de maneira amável aos outros, tentando sempre ser agradável e fazer o bem, né? Viver em união com os nossos irmãos. E é fácil? Não. É fácil? Não é fácil. Eu já passei por algumas assim, onde eu fui provado a ter amor ou raiva. E eu percebi que a raiva só faz mal inicialmente, sabe para quem? Para a gente. Então, quando a gente vive em harmonia com Deus, a gente mantém um caráter sereno, tranquilo, e a gente influencia os outros
ao agirmos, apesar das falhas, nós ainda nos mantermos ao termos uma amizade, uma comunhão, uma união. E o que diz o texto é isso, né? Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. A nota dessa pergunta, no segundo parágrafo, diz todos, quando todos, pode ler? Quando todos forem membros da família real, haverá verdadeira amabilidade na vida doméstica. Cada membro da família procurará tornar o lar agradável a todos os outros membros. Assim concluímos o terceiro tópico. E veja que esse terceiro tópico nos fala que somos membros de uma realeza. Então aqui eu estou diante de uma princesa. Eu gostaria de ser rei, mas eu acho que eu sou príncipe também. O rei é o nosso pai, né? E você pertence à família celestial, à família real. E agora, vamos ao quarto tópico. O que nos fala o quarto tópico? O quarto tópico menciona detalhes a respeito dos laços de ternura que nos unem. Até que ponto, como a gente considera isso? Tem alguns comentários aqui na pergunta, no tópico 4, que as pessoas na Terra, como você se sente, se você se sente próximo das pessoas ou não. O que comenta aqui? Fala para mim. Aqui fala sobre como a família é uma bênção. E aqui fala que o vínculo familiar é o mais íntimo, terno e sagrado dentre todos da Terra. Então ele tem que ser uma bênção, né? Foi uma bênção que nós recebemos de Deus. E aqui fala mais sobre como a gente pode ser uma bênção não só para nós, mas para as outras pessoas. Por exemplo, quando você é um filho sozinho, não tem outro irmão, então tudo é legal, né? Tudo é para ele, né? Você é sozinho em casa? Então você tá de boa, né? Tudo é para você, a melhor roupa é para você, porque não tem outro para concorrer, né? E você? Você é filho único ou não? Você é como a Lorena, sozinha? Você goza de privilégios? Tem privilégios assim? Só para você? É muito bom. É muito bom ser filho único? É bom. E qual o lado chato de ser filho único? A gente não aprende tanto a lidar com o próximo, né? Porque fica tudo sobre você, né? Que interessante, que interessante. Bom, você está me enrolando. Vamos para a pergunta. Como a família pode exercer boa influência sobre as pessoas ao redor? Vamos por parte. Como? Bom, à medida que nós se damos bem com o nosso próximo, principalmente a família, porque nós somos nós mesmos com a nossa família. E os outros vendo isso, a gente pode influenciar para que eles queiram ser também pessoas melhores com a família deles e com as outras pessoas. Então aí o bem-estar da sociedade, o sucesso da igreja, a prosperidade da nação dependem dessa influência, né? Do que você é em casa. Como é que você é em casa, hein? Fala pra mim como você é em casa. Como é que você é em casa? Você é boazinha, de boa? Ninguém fala mal de si mesmo, né, pessoal? Mas aí você em casa, você ajuda sua mãe, ajuda seu pai, lava o carro do pai. Aí os vizinhos, nossa, que menino trabalhador, né? Chega em casa, a mamãe foi pro trabalho, sua mãe é professora, né? Aí ela chega, a casa tá arrumadinha, porque a Lorena deixou tudo certinho. Então, essas coisas assim do vínculo familiar, elas influenciam pessoas por exemplo, a sua cama, quando você acorda, você dobra os cobertores. Cobertor para nós aqui no sul, né? Para você aí no norte, o lençol. Como é que é a sua vida? Se alguém entrar no seu quarto agora, encontrará um quarto organizado ou não? Então, essas coisas, elas favorecem um exemplo, uma referência e uma influência. E mostra que tem tudo aquilo que nós fazemos direito, pessoal, nós não fazemos só para nós fazemos para o próximo. Então, a vida familiar é uma vida para o bem do próximo, do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos irmãos, enfim. E ninguém despreze o fato de que você seja jovem, diz o texto. Não, o jovem é assim mesmo, o jovem é assim mesmo, ele faz tudo relaxado, tem que ter paciência, vai melhorar. É assim? Não. O jovem a cada dia deve construir. É claro que ao tentar construir, ele poderá errar. Poderá errar.
mas ele precisa focar nos processos, aprender e ser um exemplo. Muito bem. Como os hábitos positivos e negativos da família influenciam a sociedade? Agora é contigo. Bom, os hábitos positivos, eles influenciam as outras pessoas a nos ter como um exemplo, né, de pessoa. E também, quando a gente fala que a gente segue uma religião e a gente acaba fazendo hábitos que contradizem, sim, as pessoas acabam não querendo fazer parte daquilo. Então, a gente tem que honrar essa família real que a gente faz parte. Perfeito. Mas eu não vou ser bonzinho, não. Tem mais 2 perguntas para você no tópico 4. E agora eu pergunto para você, em torno de quem sua vida e a sua família devem girar? Em torno de Deus. De Deus. Deus deve ser o centro de nossa vida. Por quê? Porque Ele é o centro de tudo. Ele deve ser a primeira coisa que a gente deve pensar. Sim, porque se não for Ele, vai ser o quê, né? Ele é o objeto o objeto das nossas maiores atenções. Deve ser. É assim com você? Você troca a Deus por alguma outra situação ou coisa? Algo a pensar. Mas, está respondendo direitinho, mas eu tenho outra. Fica tranquilo, ó. Qual é a primeira obra a ser feita no lar cristão? Agora, essa eu quero que você me explique. Aqui na notinha diz: cada membro da família deve tomar a própria cruz e seguir aonde Jesus indicar. Então, deve ser uma coisa individual. Cada membro da família deve olhar para si mesmo e falar assim: eu não posso ser desse jeito, eu tenho que seguir a Jesus. Eu devo ter Ele como centro da minha vida. Então, tem que renunciar. Sim. Você teve que renunciar a algumas coisas até agora? Com certeza. E você que me assiste? O que você tem que renunciar na sua vida? Modo de vestir, modo de falar, modo de comer? E eu não sei, Deus sabe. Mas você sabe, muita coisa você sabe. O que você precisa renunciar? Então, essa é a primeira obra que o cristão deve fazer. Você precisa se conhecer, entender seus pontos fracos e os fortes, né? Enfrentá-los, utilizá-los para o bem, crescer, e a cada dia você deve ser um pouco diferente daquilo que você o foi no dia passado. Mas diferente, não para o mal, para o bem. Certo? E aí, pessoal, muito sabidinho, estudou bastante, mas agora vamos para o 5º tópico, tá? No 5º tópico nós temos um ponto importante. Nós vamos falar um pouco de cérebro. De que lado eu estou? É a pergunta. O que você entendeu nessa questão? Aqui é bem importante, porque aqui fala sobre a nossa habilidade de tomar decisões. Porque diferente de outros animais, a gente tem essa capacidade especial de tomar decisões, dessa racionalidade. E é bem importante. Legal. Então agora, uma perguntinha básica. Posso? Viu como ela está preparada? Você está preparado também? Se eu chamasse você aqui, você ia dar conta? Como ela está dando conta? Espero que sim, tá? Principalmente se você for homem, porque às vezes eu me decepciono com meus colegas, mas não é o caso. Ela aqui é moça e ela está indo muito bem. Que homem foi fiel? Que homem fiel escolheu ficar ao lado de Deus? E como desafiou a família e a igreja e os pais a fazerem o mesmo? Quem foi esse homem? Foi Josué. Aqui fala um pouco sobre aquela época em que o povo, eles estavam distantes de Deus, e aí Josué foi firme com o povo, falou sobre tudo o que tinha acontecido com eles até aquele momento e como Deus sempre estava com eles e como eles deviam tomar a decisão de estar ao lado de Deus. Legal. Que a decisão de cada membro da família seja... Leia para mim. Serei um cristão, pois devo formar um caráter na escola aqui da terra, que me dará acesso à universidade celestial. Devo fazer aos outros o que desejo que me façam, pois somente os que revelam a Cristo neste mundo podem entrar nas cortes celestiais. Legal. Então tudo é uma questão de decisão.
Tem que decidir. E aí, vamos falar um pouquinho de ciência, lobo frontal, é isso? Isso. O que é isso? É uma parte do cérebro? É uma parte do cérebro que é responsável pela nossa capacidade de decidir. Decidir namorar com o cara, com o rapaz, decidir namorar com a moça, decidir se vai comer o que não gosta ou que vai comer o que gosta é fácil. Agora, decidir pelo sentimento não é fácil. A gente tem que decidir certo, porque se a gente errar, a gente pode machucar ou ser machucado. E a ciência confirma hoje que essa área do cérebro e algumas partes do cérebro só repõe ou compõe todos os neurônios a partir dos 20 a 21 anos. Então, os neurônios que envolvem a decisão humana, pesquisa no YouTube, no Google, que você vai ter essas informações. Eles são trazidos à mente ou conduzidos à mente a partir dos 20 a 21 anos. Por isso que é muito bom, não é bom decidir casar-se antes dos 20, tá? Tem que pensar, viu, Lorena? Presta atenção, tá? E vocês também prestem atenção. Não é bom querer decidir casar assim, meio precipitado antes dos 20 anos, porque a inspiração nos diz que entre os 10 aos 20, nenhum rapaz ou moça é capaz de decidir quem será seu companheiro para viver toda a vida. Então, lobo frontal, neurônios, capacidade de decidir, decida direito para não fazer coisa errada. E outra pergunta para você. Vamos lá. O que significa vida prática, escolher servir ao Senhor? Não apenas falar, a gente tem que agir. Ou seja, nossas ações devem estar coerentes com essa entrega, né? E aqui na notinha é bem interessante que fala que Deus nos deu o poder de escolha, cabe a nós exercitá-lo. Então, nós devemos diariamente escolher servir ao Senhor, nos entregar a Ele, porque nós sozinhos não conseguimos nada, somente com a força dele. Rápido, né? Quinto tópico terminado. E agora vamos para a moral da história. Moral da história, o que é moral da história? Moral da história é aquilo que você extrai em uma síntese que você faz em algumas palavras sobre o que você estudou nessa lição. Diz aí. Será que a gente está sendo um bom membro da família real? Será? Você está falando isso para mim, né? Eu estou preocupado. Será que no dia a dia a gente realmente faz valer a pena essa convivência com a família real? Interessante. Às vezes a gente tem tantos privilégios que nem sabe como avaliar, né? Por exemplo, tem pessoas no mundo que não conhecem a Cristo. Pessoas no mundo que não têm um lar. Rapazes que nunca conheceram o seu pai e nem a mãe. Pessoas que já acreditam que elas não tiveram todo o valor que outras têm e usufruem. Essas pessoas precisam de um lar. E todos aqueles que não têm um lar, um sistema familiar, eles encontram esse sistema familiar na igreja. Quando aceitam a Cristo, quando vêm à igreja. E será que nós temos valorizado isso? Essa é a sua pergunta, né? Será que nós temos valorizado esse privilégio? Você, e você mesmo. Você tem valorizado o privilégio de ser filho da igreja, filho do seu pai, ter o pai em casa, a mãe em casa, ter uma vida assim tão agradável como essa que você vive? Eu espero que você reflita nessa moral da história. E agora, doutora, o X da questão. O que você me diz do X da questão? Resuma aí numa frase, num parágrafo, o X da questão. Aqui fala sobre as companhias. Então, as outras pessoas com que a gente convive influenciam muito a gente, para a gente se tornar uma boa pessoa ou uma má pessoa. E que nós possamos escolher e ter hábitos bons para que a sociedade seja melhor. Possa ser beneficiada com isso. Legal. Muito bem, pessoal. Aqui concluímos com o X da questão, essa conversa agradável com essa moça do Paraná. Nasceu aqui, criou-se aqui,
Você faz design, estuda design, tem 17 anos. Sim. Pessoal, tá vendo? Adolescente, 17 anos, fazendo design, mora em Curitiba e eu trouxe ela para cá. E eu quero ter você em outros momentos com a gente aqui. Você vai voltar em breve, daqui mais alguns dias, para estar com a gente aqui e compartilhar dessa lição. Que Deus te abençoe. Se você gostou de tudo isso que nós fizemos, deixe o seu comentário, se inscreva em nosso canal e saiba que nós estamos aqui todos os dias às 6:30 da manhã, um pouquinho mais às vezes, para participar com vocês da lição de adolescentes. Que Deus te dê paz. Obrigado por estar com a gente, Lorena. E obrigado a você pela sua audiência. Que Deus nos dê paz. Amém.